Hoje nós vamos falar sobre atuar nesta área pode fazer de você uma psicóloga de sucesso. Ser psicóloga de sucesso é desejo de muitas de nós, mas poucas realmente conseguem alcançar o sucesso desejado, né? Porque ser psicóloga de sucesso é algo muito subjetivo, né? Para cada pessoa pode ser uma coisa. Para algumas pessoas pode ser, ser psicóloga de sucesso é ser uma psicóloga famosa na cidade. Ser psicóloga de sucesso para outras pode ser ganhar bem, né? Faturar aí mais do que 10 mil reais, por exemplo, 20 mil reais, por exemplo, com a clínica. Ser psicóloga de sucesso para outros é alguma pessoas, né? Sei lá, da academia, né? Então a gente, né, imagina que alguém que escreve um livro. Então, assim, eu não sei o que passa pela sua cabeça sobre o que para você é ser uma psicóloga ou um psicólogo de sucesso. O que para você é? Deixa eu saber aqui, participe escrevendo aí para eu saber o que você pensa que é ser uma psicóloga de sucesso. Mas, enfim, para cada um vai ser uma coisa, né? Então, assim, eu vou estar falando aqui para vocês, né, baseado um pouco no que vocês estão trazendo aí. Ser realizada na profissão, né? Estar realizada financeiramente dentro da profissão. Eu vou pegar mais nessa vertente aí para a gente poder ir conversando, tá? Então, aqui, a gente já sabe que chegar ao nível do sucesso não é algo que a gente consegue atingir da noite para o dia. Não é algo simples ou fácil, né? Porque senão a gente teria aí muitas pessoas de sucesso, né? Muitas e muitas e muitas psicólogas de sucesso. E a gente acaba vendo, né, que na maioria das vezes, né, a gente não pode contar nos dedos, né, quem a gente consegue dizer, olha, na minha cidade são essas as psicólogas de sucesso, né? A maioria tá no que a gente pode chamar de tentando correr atrás para poder viver, né? Para poder sobreviver. Fazer um excelente trabalho, isso é muito importante, porque não basta só trabalhar, né, como psicóloga. E assim, a gente percebe que existem profissionais e profissionais, né? Tem aqueles que são mais comprometidos com a sua profissão e outros que são menos comprometidos com a profissão. Isso em todas as profissões, todos os lugares. Não importa se é médico, se é pedagogo ou se é psicólogo, não importa. Todas as profissões a gente vai ter aqueles, né, que se preocupam com a ética, com a qualidade, e vão ter aqueles que não dão tanta importância, né? Estão ali como uma forma de, olha, não sei o que fazer da vida, me formei nisso aqui mesmo que eu vou, e não tô afim, né, de saber se eu tô fazendo certo ou errado, se eu tô ajudando ou não, enfim, né? Então, assim, aquela característica do psicólogo de sucesso, aquele que é reconhecido, aquele que é referência, aquele que ganha bem, parece que uma exceção, né? Nós não temos, assim, muito disso para se inspirar. E por que parece ser uma exceção? Eu, aqui na minha experiência, com centenas e centenas de psicólogas, né, que são minhas alunas e não são minhas alunas, que participam das lives, que me mandam mensagens, né, no Stories ou direct e tal. Então, uma coisa que eu escuto muito, muito, muito é a insatisfação com a profissão da psicologia, né? Ser psicóloga no Brasil não dá dinheiro, nós não somos valorizados aqui no Brasil, eu não consigo cobrar o quanto eu gostaria, eu não me sinto segura ainda para atuar. Então, tem gente que terminou a graduação e já está na sexta pós-graduação, segura e não consegue atuar, né? Então, a gente acaba tendo aí mais referências de psicólogas, vou dizer assim, normais, né?
dentro, né, de um padrão de normalidade, do que as extraordinárias, né, que saem desse padrão de normalidade e saltam aos nossos olhos e a gente olha para ela falando, meu Deus, né? Olha aí tem uma psicóloga de sucesso. Eu quero chegar aí um dia, né? Eu quero ser como ela um dia, né? Olha só, eu quero ter tantos clientes como ela, eu quero poder cobrar, né, o preço sem medo como ela cobra aquele preço sem medo. Eu quero poder ter fila de clientes como ela. A gente assim, ó, tem aquela crença de que precisa cobrar abaixo do valor da tabela do Conselho Federal de Psicologia, né? Tudo isso, gente, não contribui muito para a gente atingir o objetivo de ser uma psicóloga aí de sucesso. Que aqui, então, eu estou tomando como base essa psicóloga de referência, essa psicóloga que tem uma boa estabilidade financeira, né? Essa psicóloga que as pessoas olham e admiram, né? Admiram ela profissionalmente, querem, né, um dia poder conquistar o que aquela pessoa conquistou. E para você atingir isso, né, esse nível, é importante dizer, gente, que é preciso sair da zona de conforto, tá? Ninguém tem sucesso profissional se não sair da zona de conforto. Rafaela, o que é zona de conforto, né? Zona de conforto é onde você está e você já se sente acomodado, estabilizado, mesmo que com as reclamações, né? Mesmo que reclamando do que ganha, mesmo reclamando de uma coisa ou outra, tá? Então, a zona de conforto é aquele lugar que você não quer sair. E que se alguém te chama para você ir para um outro espaço, você se sente desconfortado, né? Você cria resistências, você começa a pensar em formas de se esquivar daquilo, tá? Isso é zona de conforto. Quer ver algo prático, né? Que a maioria de nós mulheres passamos e sofremos, né? Por exemplo, a zona de conforto da alimentação, né? A zona de conforto do sedentarismo, né? Ai, é muito ruim ter que fazer regime, é muito ruim ter que ir para academia, mas todo mundo gostaria de ter um corpo XYZ, né? Ah, você queria ter o corpo XYZ? Eu queria ter o corpo XYZ. Olha, mas para ter esse corpo é preciso fazer tal tipo de alimentação. Para ter o corpo é preciso, né, ir para academia, algo assim, né? Então, muitos de nós, incluindo eu, né, fico nessa zona de conforto. Ah, tá melhor aqui comendo pão de queijo. Ah, tá melhor aqui nesse friozinho de São Paulo agora fazer um fundi de chocolate, né? Do que, né, me alimentar corretamente, do que ir para academia, algo assim. Então, a zona de conforto, ela é um espaço onde a gente fica e tem dificuldade de sair. É um espaço em que a gente tem dificuldades, né, de aceitar as propostas novas que vão chegando para a gente trilhar. Então, para a gente atingir o sucesso, né, a gente está num ponto e quer chegar num outro ponto. E para você sair daqui por aqui, você tem que percorrer um caminho, você tem que percorrer uma estrada. E essa estrada, então, te tira dessa zona de conforto e te leva para onde você quer chegar, tá? E sim, vai exigir esforço e dedicação de estudos, tá? Ninguém se torna uma psicóloga de sucesso, por exemplo, assim que terminou a graduação, sem ter nada para oferecer, tá? Então, assim, se eu termino a minha graduação, pego o meu CRP, posso começar a atender até o final do ano, eu vou ser uma psicóloga de sucesso? Tudo depende. Depende de como que você vai trilhar esse caminho. Você vai fazer mais do mesmo ou você vai fazer algo de diferente? Você vai olhar para o homem, as necessidades do homem de hoje, ou você vai olhar para as necessidades do homem de antigamente? Por que eu estou dizendo isso? A maioria dos psicólogos que estão na zona de conforto, eles estão fazendo mais do mesmo.
tá? Então, estão atendendo na clínica generalista, todos os tipos de caso que chega ali para ele. Ele não tem um diferencial sequer para oferecer. Ele está cheio de concorrentes e por isso ele tem que diminuir o seu preço, né? Para que o cliente, né, não fique com o concorrente, porque vai cobrar mais barato. Então, fique com ele, né? Então, assim, quando a gente está pensando nisso, né, em ser psicólogo de sucesso, implica também, né, em alguns esforços que nós precisamos fazer, tá? Então, investir em conhecimento é importante para se tornar um psicólogo de sucesso? Com certeza é, tá? Com certeza é. Não tem psicólogo de sucesso que você conheça que ele não tenha estudado para além do que aprendeu na graduação, né? Então, durante a graduação você aprende o básico, mas depois da graduação você precisa dar uma continuidade, você precisa ter um foco, né? Então, leituras de livros, por exemplo, ir a congressos, por exemplo, fazer cursos, por exemplo, te coloca num conhecimento diferente daquele que a maioria dos seus colegas, tá? Então, enquanto a maioria dos seus colegas estão ali no mesmo conhecimento do mais do mesmo, se você for investindo em outros conhecimentos, você tem aí diferencial para apresentar, tá? E ter um diferencial para apresentar pode te destacar dos demais. E aí as pessoas passam a olhar mais para você, tá? Tem uma área, né, que é a que eu falo aqui para vocês, a que eu converso aqui com vocês, chamada psicologia perinatal. E eu considero que essa área, ela é muito frutífera, é muito próspera para todo e qualquer psicólogo que quiser se aventurar por ela, a estudá-la, a conhecê-la e a exercê-la logo agora, tá? Deixa eu explicar primeiro o que é psicologia perinatal. Peri é ao entorno, natal é nascimento. Perinatal, então, significa ao entorno do nascimento, tá? Então, nós vamos estudar todos os fenômenos envolvidos, desde o planejamento familiar, reprodução humana assistida, gestação, parto, tudo que tem a ver com pós-parto, como vinculação mãe-bebê, transtornos mentais do pós-parto, desenvolvimento do bebê, práticas educativas parentais, inclusive a gente estuda adoção, né? Porque a parentalidade ela acontece também pela via adotiva, não só pela via biológica. Então, assim, ter este conhecimento, gente, é ter um conhecimento raro. Deixa eu contar para vocês, nós temos mais ou menos 400 mil psicólogos no Brasil. Mais ou menos não, nós temos mais de 400 mil psicólogos com CRP ativo no Brasil, tá? Então, não é mais ou menos, não. É mais de 400 mil psicólogos com CRP ativo no Brasil. E destes psicólogos, menos de 2 mil, ó, são mais de 400 mil, menos de 2 mil trabalham com a psicologia perinatal, tá? Então, eles atendem como psicólogos perinatais ou psicólogo clínico que tem conhecimento em psicologia perinatal. Atende outras demandas, mas também atende a demanda de perinatal. Então, quer dizer, não existe concorrência. Não sei se você sabe, mas o Brasil ele tem mais de 5 mil cidades. Tem mais de 5 mil cidades no Brasil. E são menos de 2 mil psicólogos em todo o Brasil. Ou seja, mais da metade das cidades do Brasil não tem um psicólogo perinatal, tá? Mais da metade das cidades que existem no Brasil não contam com um psicólogo perinatal. Ou seja, é muito raro esse profissional. E a demanda, gente,
é muito alta para essa área. Em todas as cidades do Brasil existe casais tentando engravidar, existem casais planejando engravidar, existem casais que engravidaram sem planejamento e por isso eles estão, né, com alterações emocionais aí, porque engravidaram sem planejar. Casais que perderam o seu bebê por meio de aborto, perda gestacional. Casais que descobriram que o filho que estão gestando apresenta alguma deficiência, anomalia, síndrome. Casais que descobrem que estão doentes nesta fase, um câncer de mama, uma AIDS, sífilis, diabetes, entre outras doenças que acabam descobrindo por conta do pré-natal. Casais que vão ter os bebês prematuros, casais que vão sofrer violência obstétrica, casais que vão apresentar depressão pós-parto, os transtornos do pós-parto, as dificuldades do pós-parto, entre tantas outras coisas, tá? Entre tantas outras coisas. Aqui eu falei algumas só. Então, em todas as cidades, existe pessoas precisando de um atendimento de um psicólogo nessa área, tá? E trabalhar com a psicologia perinatal te leva a ser uma psicóloga de sucesso, tá? Por isso que o tema da live é atuar nesta área pode fazer de você uma psicóloga de sucesso. Atuar em qual área? Atuar na área de psicologia perinatal pode te levar a ser uma psicóloga de sucesso. Olha só, essa é uma área que você não vai estar fazendo mais do mesmo, tá? Porque você não tem concorrência, né? Colegas concorrendo com você nessa área, já que são profissionais escassos, menos de 2.000 psicólogos nessa área formados, tá? Na maioria das cidades do Brasil não existe este profissional. Então, olha, se você tá escolhe um nicho para atuar com alta demanda. Eu acabei de dizer aqui para vocês quantas queixas podem existir e só falei assim das mais básicas elementares. Existem muitas e muitas e muitas outras queixas, tá? Várias e várias, várias. Então, assim, existe muita demanda, não tem profissional atendendo nessa área. E para quem assistiu às lives de ontem, de manhã, né, e da tarde, percebeu também, né, que é uma área, inclusive, muito rentável. Porque quando você trabalha nessa área, você tem um diferencial. Você se diferencia dos seus demais colegas. Então, fica muito mais fácil de você argumentar com o seu cliente por que o preço da sua sessão é diferente do dele, né? Porque quando você não tem o diferencial, a pessoa, ela vai pelo preço, né? Ah, se você cobra isso e ele cobra aquilo e não tem diferencial nenhum, eu vou pelo preço. Eu vou pelo que atende plano de saúde. Agora, se você tem algo para me oferecer de diferente, muda a história, né? Ainda ontem eu falei para vocês, né, que sempre vai existir um grupo de pessoas disposto a pagar mais por uma experiência diferenciada, né? Então, tem pessoas que vão estar dispostas a pagar mais para ser atendido por um psicólogo especialista com conhecimento naquela área que ela está precisando. Tô grávida de um menino, mas eu queria muito uma menina. E isso tá me deixando aflita. Eu tô perdendo o sono, eu tô perdendo a fome, eu não quero mais nem viver, porque, né, o filho que eu tô esperando é de um sexo que eu não queria. E aí eu descubro que tem um psicólogo João e a psicóloga Joaquina. O João é um psicólogo que atende todas as questões. A Joaquina, ela é uma psicóloga com conhecimento em psicologia perinatal. Ela entende de casos, né, de bebê ideal, de bebê real, de maternidade real, de maternidade ideal, ou seja, de psicologia perinatal. Ela entende daquilo que a pessoa está buscando. Então, você tem um cliente, o cliente, ele olha para isso e fala, bom, esse cobra menos e essa cobra mais, mas essa aqui vai poder me auxiliar mais rapidamente nessa questão, né? Fora que, gente, ser psicóloga perinatal te coloca numa posição
diferenciada, inclusive perante aos seus outros colegas de profissão, tá? No sentido de que quando o tema maternidade é um tema muito curioso. As mídias estão sempre querendo falar sobre o tema de maternidade. O jornal, a rádio, a TV, as revistas. Esse tema maternidade sempre está presente nesses meios de comunicação, tá? E quando lá na sua cidade esses meios de comunicação descobrem que você trabalha especificamente com essa área, eles querem que você dê entrevista. Gente, é muito, muito, muito comum que as minhas alunas aqui no Mater Online postem algo no nosso grupo. A gente tem um grupo de Telegram, né? Ali, e elas postam ali direto. Pá, dê entrevista para o Jornal X. Pá, dê entrevista para a revista Y. Pá, fui chamada para dar uma entrevista na rádio, não sei que lá das contas. Vira e mexe, tá? Então, elas começam a ser vistas na sua cidade. Por quê? Os meios de comunicação não estão interessados em entrevistar psicólogo XYD. Eles estão interessados em entrevistar um psicólogo que tenha conhecimento específico naquele assunto da matéria que eles querem fazer, tá? Então, é normal que você comece a divulgar, inclusive, o seu trabalho ali para a sua cidade, por conta de uma entrevista que você dá para essas redes também, tá? Essas redes que estão sempre procurando alguém, algum psicólogo para falar. E aí você passa a se tornar conhecida na sua cidade e região. Então, você se torna conhecida por conta das mídias, você se torna conhecida porque as pessoas vão falar, olha, é caso de gestação, a psicóloga X, ela que atende essas coisas de mãe, de bebê, de recém-nascido, é ela que atende essas coisas. Então, você passa a se tornar referência ali na sua cidade, na sua região. E olha só, é totalmente possível você ter acabado de concluir a faculdade, ter acabado de pegar o CRP na sua mão e se ver uma psicóloga de referência na sua cidade e região. E aí, é claro, né, que as pessoas vão falar, mas como? Se ela acabou de se formar, como que ela já está tendo tanto sucesso assim? Como que ela está dando entrevistas para TV, rádio, não sei onde? Como que ela está vindo tanto cliente para ela? Simplesmente porque ela escolheu uma área muito nobre de se trabalhar, com uma causa muito importante, né? Cuidar da saúde mental das gerações futuras que ainda nem nasceram, cuidando da saúde mental, né? Dessas mulheres que estão vivenciando o período perinatal. E conseguindo, né? Mostrar a importância dessa área para as pessoas. Então, as pessoas às vezes elas ficam assim, gente. Muitas pessoas, mas muitas mesmo, elas pensam assim. Tô me sentindo ruim com essa gestação, não queria estar grávida. Às vezes eu fico pensando que fosse melhor que eu abortasse. Eu tô detestando essa situação. Só que aí ela tem medo de falar para as pessoas porque ela é julgada. E muitas vezes ela fala para as pessoas e realmente ela é julgada. Então, quando isso acontece, ela também fica com medo de procurar um psicólogo. Às vezes ela procura o enfermeiro, fala isso, é julgada. Às vezes ela procura o próprio obstetra, ela fala isso e ela é julgada. E às vezes ela procura um psicólogo e é julgada. E eu posso falar, gente, que assim, eu já dei centenas de supervisão para psicólogos que trabalham nessa área, sabe? E vira e mexe, eles trazem falas assim muito ruins. Eles falam assim: olha, chegou para mim uma cliente, mas ela era atendida por uma outra psicóloga. E aí, quando ela foi falar para a psicóloga o que ela estava sentindo em relação à gestação, a psicóloga desceu a lenha nela. Falou que ela não podia sentir aquilo porque estava passando para o bebê, que ia fazer mal para o bebê, né? Então, são pessoas que ficaram com medo depois de procurar outros psicólogos, porque a pessoa meio que generaliza, ela olha para aquele psicólogo generalista que não entende de psicologia perinatal e uma fala descabida dessa e ela associa a todos os outros.
Mas quando você começa a partilhar, por exemplo, na sua rede social, que você é uma psicóloga perinatal e você começa a mostrar, olha, se você está sentindo, né, determinados incômodos emocionais, isso acontece, e valida aquilo, a pessoa ela lê e fala assim, essa aqui é diferente daquela que eu fui. Eu fui naquela que ela não me entendeu, mas essa aqui ela está escrevendo algumas coisas que eu estou lendo aqui, que ela me entende, vou marcar a consulta com ela. Então, direto aparece pessoas para fazer supervisão comigo com esse discurso. Rafa, eu comecei a colocar que eu era psicóloga perinatal, as pessoas começaram a me acompanhar e tem gente que está vindo para mim, né, que vem de terapias passadas, que elas pararam de fazer terapia, né, por conta do que ouviram do terapeuta. E agora estão vindo comigo. Então, quer dizer, isso está acontecendo, tá? E é claro que aí você vai traindo mais cliente, mais cliente, mais cliente, tá? Então, gente, uma das áreas que pode te transformar numa psicóloga de referência, que ganha relativamente bem, né? O que você gostaria de poder cobrar pela sessão, ser conhecida na sua cidade, mesmo que você seja recém-formada, tá? É possível através da psicologia perinatal. Eu vejo isso direto aqui no Mater Online. Olha só, eu vou até ler para vocês aqui um depoimento de uma das nossas alunas, mostrar aqui para o Facebook e para o YouTube, né? E para o Instagram. Eu vou ler aqui o depoimento da nossa aluna psicóloga perinatal aqui, chamada Fernanda, tá? É Fernanda de Camargo. Então, ela fala: Olá, sou a Fernanda de Curitiba, Paraná. Sou psicóloga formada desde 2010 e aluna Mater Online desde maio de 2020. Neste tempo, algumas coisas mudaram em minha profissão, começando pelos meus atendimentos em 2020. Olha só, ela é formada desde 2010 e entrou no Mater Online em 2020. E os atendimentos dela começaram a mudar a partir de 2020. Eu atuava em clínica e também em uma instituição de acolhimento. Em outubro de 2020, passei a trabalhar apenas em uma clínica devido ao aumento dos meus atendimentos. Ela deixou outro serviço, ficou só na clínica a partir de 2020, porque ela começou a se tornar uma psicóloga perinatal com conhecimento. Passei a ser indicada por outros profissionais quando o assunto é perinatalidade. Muitas famílias por adoção passaram a me procurar. Nestes 2 anos de Mater Online, ampliei o meu olhar com os pacientes, principalmente na clínica infantil. Costumo dizer que não se trabalha crianças sem trabalhar com os pais e compreender como foi a gestação, parto e pós-parto. Só contribui para entender mais as crianças e suas famílias. Sigo estudando e querendo cada vez mais aprender. Olha só, um depoimento de uma psicóloga perinatal, que a partir do momento que ela estava formada desde 2010. A gente está em 2022, em 2020 ela conheceu o Mater Online, descobriu a psicologia perinatal, começou a estudar essa área, e no mesmo ano, ela não está falando que foi a partir de 2020, não, no mesmo ano em que ela conheceu e começou a estudar, a vida dela mudou. Ela teve que deixar um emprego anterior para se dedicar só à clínica, já que a demanda começou a aumentar na clínica. Hoje, ela é uma psicóloga de sucesso, tá? Ela é uma psicóloga de sucesso lá na sua cidade, em Curitiba, Paraná, tá? Então, quando eu digo para vocês que essa área pode te tornar uma psicóloga de sucesso, ela pode mesmo. E eu poderia trazer vários outros depoimentos de outras psicólogas perinatais aqui para vocês. Mas o nosso tempo é curto, é uma live, não dá. Mas nós temos muitos depoimentos no nosso canal do YouTube, inclusive, para quem já está aí no YouTube, né, e depois quiser entrar, né, e ver os vários vídeos e vídeos e vídeos de depoimentos que nós temos de psicólogas perinatais que foram formadas aqui pelo nosso instituto e o sucesso que elas estão tendo hoje, né? Então, elas adoram falar sobre como a vida dela profissional foi transformada, se tornaram psicólogas de sucesso.
Então, se você tem também, de repente, esse sonho, não é todo mundo que tem esse desejo, não é todo mundo que tem essa vontade, está tudo bem. Mas se de repente você está aqui, porque você viu o tema da live, atuar nessa área pode fazer de você uma psicóloga de sucesso e te chamou a atenção, é provavelmente porque você quer se tornar uma psicóloga de sucesso. Saiba que na área da psicologia perinatal, isso é totalmente possível.